Sabe aquele herói dos filmes que não precisa nem encostar no vilão para destruí-lo? Aquele que entra na cabeça do cara, faz ele surtar, perder a linha, fala mais do que devia e pá, se autodestruir. Tipo Robocop gravando uma confissão do bandido de colarinho branco Dick Jones. I had to kill Bob Morton because he made a mistake. Now it's time to erase that mistake. O Zorro fazendo o Sargento Garcia espumar. ¿Cómo está, Sargento García? El solo. Buenas noches, Sargento. Ou até o Jack Sparrow, que com duas frases tortas fazia o vilão se desesperar e entregar o plano inteiro. Captain, I wish to report a mutiny. Pois é, parece coisa de cinema, né? Mas hoje aconteceu na vida real. Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, botou o STF e o governo Lula para suar frio, articulando sanções e adivinha? Lula simplesmente surtou na coletiva hoje. Falou e confessou. Disse abertamente que sim, eles perseguem politicamente, que trabalham em parceria com o STF para calar opositores. E ainda soltou umas pérolas que, olha, podem deixar o Trump com muita vontade de fazer uma visita aqui, a bordo de um porta-aviões. Urgente! Alerta geral! O planeta corre risco! Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos. Sim, aos Estados Unidos, meus amigos. E lá ousou fazer articulações políticas. E quem surge como herói dessa epopeia? Ninguém mais, ninguém menos que ele, o eterno estudante universitário Lindeberg Farinha, digo Farias, que resolveu denunciar Eduardo Bolsonaro porque, segundo ele, o 03 está conspirando contra o STF direto de Miami, tomando Starbucks e comendo cheeseburger. Mas, sabe aquela cena clássica de filme em que o mocinho acha que está salvando o dia e tropeça, bate a cabeça e derruba o prédio inteiro? Então, é basicamente isso que aconteceu. Nos bastidores do governo Lula, a galera ficou desesperada. E não foi só com o Eduardo não, foi com o próprio Lindinho. Uma liderança do governo, daquelas que fala sob reserva porque tem vergonha de assinar embaixo, resumiu assim: isso foi um tiro no pé. O motivo? Simples. O homem que encara Glaze no auge da sua genialidade tática conseguiu dar palco, luz, holofote, tapete vermelho e até camarim VIP pro Eduardo Bolsonaro. E o que era para ser uma denúncia virou campanha eleitoral antecipada pro 03. E o melhor, meus amigos, sabe aquele famoso brigue com quem pode te bater? Pois é, nem dentro do PT, nem dentro do governo, alguém leva o Lindeberg a sério. A turma já deixou claro. Amigo, deixa o STF resolver essa treta aí. Você só tá ajudando o cara que você diz querer derrubar. E o mais irônico, os próprios petistas reconhecem que Eduardo Bolsonaro hoje está mais forte do que nunca. Desde que foi lá para os States articulando sanções contra Xandeco, o cara virou praticamente o sucessor natural do pai. E quem ajudou nisso? Sim, ele, Lindeberg Farinha, digo Farias. O homem que não manda nem no próprio grupo de WhatsApp do PT. O resumo da ópera é simples. O PT está tão perdido, tão em pânico com o crescimento da direita, que nem conseguem combinar direito, se atacam, ignoram ou elogiam. Enquanto isso, o Eduardo segue viajando, fazendo contatos internacionais, rindo da cara dos inimigos e agradecendo de coração ao marketing gratuito feito pelo PT. E Lindeberg? Bom, ele volta para fazer o que faz de melhor. Ninguém sabe exatamente o que é, mas está aí, firme, forte, irrelevante. De todo jeito, uma coisa é certa: Eduardo Bolsonaro está metendo um pavor sem tamanho no Lula e sua quadrilha. E a gente pode ver esse pânico hoje. O presidente Luiz Caidaço Lula da Silva usou a coletiva de imprensa dessa terça-feira para atacar o 03.
Sem citar nominalmente, mas deixando clara a indireta, o bebum de Garanhuns partiu para o ataque pessoal contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo articula com parlamentares republicanos nos Estados Unidos sanções contra o ministro Chandesir, do Soviético Tribunal Federal, com base na Lei Global Magnitsky, a qual permite punir estrangeiros por violações de direitos humanos. Agora olha como o velho de 9 dedos quase teve um AVC de tanta raiva. Mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentia a meu respeito? Ele pensava, vocês conhecem alguma fala dele, sabe, questionando a Suprema Corte? Não. O pai dele, quando nega a justiça eleitoral, não nega os votos que seu filho receberam, só nega o dele. Não nega o voto dos senadores que foram eleitos, só nega o dele. Então é preciso que haja um mínimo de bom senso. Se essa gente pensa que vai ganhar a consciência da sociedade com mentira, é um ledo engano. Eu tenho dito publicamente, ou seja, nós temos consciência de que a verdade precisa vencer na sua disputa política, para que a gente não esteja vendo acontecer o que está acontecendo nesse país, o que está acontecendo em outros países. A convivência democrática é a única coisa saudável para que a sociedade possa viver em paz. E isso exige que a gente respeite as decisões. Eu, muitas vezes, prejudicado na Suprema Corte, eu dizia, a gente não comenta a decisão da Suprema Corte. Tomou a decisão, eu só posso recorrer para Deus. Eu recorri para a ONU, ganhei, mas a Suprema Corte não aceitou. Vou fazer o quê? Eu não vou ficar brigando com a Suprema Corte. Então, se tem um juiz que não faz o que eu quero, sabe, esse cidadão foi indicado pelo presidente da República e indicado e referendado pelo Senado. E todos merecem respeito. Eu não quero saber se foi Dilma, se foi Bolsonaro, se foi Temer, se foi Sarney, se foi Fernando Henrique Cardoso, se foi Lula que indicou. Se ele indicou e passou nas instâncias que tem que passar, ele tem que ser respeitado. Sentiu. Sentiu demais. Se ele tá putinho, é porque tá funcionando. Parece que as coisas não estão saindo como o Lula esperava, né? Eduardo Bolsonaro é uma ameaça política à esquerda. Você viu a raiva no olhar do Lula ao falar dele? O cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump. Caramba, que desespero. Pelo visto o 03 está tirando o sono do governo. Mas tem mais coisas interessantes no discurso do Satanaine. Por exemplo, o Lula chamou a articulação política de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos de prática terrorista. É engraçado porque não faz nem um mês o Lula se recusou a classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. É engraçado também porque o Lula tem uma relação de amizade com o Hamas, um grupo terrorista que ele se recusa a chamar de terrorista. Sem falar que quando era presidente, Lula concedeu refúgio ao terrorista italiano Cesare Battisti e se recusou a entregar o assassino de 4 pessoas à justiça da Itália. Então, é óbvio que Eduardo Bolsonaro não é um terrorista. Se fosse, o Lula seria amigo dele. Outra coisa, tem uma hora em que o Satanaine fala que o judiciário é política brasileira.
Então Lula admite que o judiciário interfere diretamente no legislativo e executivo? Ou seja, o Gambá do Guarujá entregou bastante coisa nessa entrevista. Deixa o descondenado falar. O cara fala que o Eduardo Bolsonaro lambe as botas do Trump, mas e a língua do Lula? Por onde anda? Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro é um homem mau? Muito, sabe? Muito. Isso para não falar na língua da mulher dele. Desça daí, seu corno, desça daí, seu corno. É engraçado também que o Lula é burro demais até para perceber a ironia da situação dele. Primeiro, ele fala que é inadmissível que um presidente de outro país interfira no Brasil. Primeiro, é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. E logo depois, ele fala que pediu para o presidente da China interferir no Brasil e censurar os brasileiros. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem tem que conversar com comunicação está aqui desse lado. Quando eu for embora, ele responde a pergunta. Mas eu fiz questão de conversar com o presidente Xi Jinping sobre a necessidade da gente ter uma pessoa para discutir essa questão, sabe, do que se fazer na regulação e no tratamento dessas empresas de aplicativo. Porque não é possível que o mundo seja transformado num banco de mentiras, em que vocês que são jornalistas têm que todo dia ficar desmentindo notícias que falam sobre as coisas. Muitas vezes até deformando notícias que vocês dão. Eu vejo na televisão, todo dia, a televisão começa dizendo para não acreditar em fake news, para que as pessoas não conseguem repassar mentira. Não é possível que no mundo sabe, a gente esteja tão sério na relação e quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham que pode mandar no mundo, acham que pode determinar as regras da sociedade. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. Ué, e a tal da soberania? O cara é um vulcão de excremento em erupção permanente. Fala mais, Lula, não para. O velho tá louco ou só tá botando as ideias de controlar a notícia para jogo, agora que tá desesperado. O mais engraçado, Stalinácio diz que vai combater as mentiras e em seguida diz isso aqui. Porque nós estamos atendendo 4 estados da federação, estamos tirando 13 milhões de pessoas da miséria da água, que não existe. Estamos tirando 13 milhões de pessoas da miséria, 13 milhões de pessoas da... 13 milhões de pessoas... Mano, a população do planeta Terra é de 8 bilhões de pessoas. O descondenado diz que tirou 13 bilhões de pessoas da miséria. No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Agora, sério, é óbvio que ele se confundiu. O Lula nunca tirou ninguém da miséria. A não ser a Janja e o irmão dele. O 9 Dedos está se superando. Defende ministros acusados de abuso de poder e ainda quer ensinar os Estados Unidos sobre soberania. Não basta ser um sujeito que não gosta de ler, não estuda e é incompetente. Ele ainda tem que ser arrogante. A verdade é que ele está falando essas coisas em defesa do Xandemar para compensar a inércia do Itamaraty, que não conseguiu salvar a pele dos togados e irritou todo mundo no STF. O painho está sendo forçado a pagar o favor que recebeu do STF quando livraram ele daquela forma grotesca das condenações.
Vai, painho, pague a dívida. Vai morrer pagando. E olha, Lula, as sanções são de menos. O visto cancelado, a lei Magnitsky, são só a cabeça da mandioca. O grosso vem no caso da entrada adulterada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Aí é uma passagem só de ida para a colônia de férias obrigatórias de Guantánamo, para toda a quadrilha. Mas por enquanto, a gente vai se divertindo com o desespero do Satanine. E suas consequências. A resposta que o Eduardo Bolsonaro deu foi boa demais. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Que moral tem o Lula para falar de interferência americana? Ele só é presidente porque a administração Biden interferiu nas eleições do Brasil, conforme confessou o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que pediu ajuda aos americanos do governo Biden enquanto ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A diferença é que eu estou aqui nos Estados Unidos para defender a liberdade do povo brasileiro, enquanto que o Lula ele só quer voltar à cena do crime para roubar os aposentados do INSS e também as estatais brasileiras. Terrorismo é o que o Lula faz, deixando o narcotráfico livre para destruir a vida das pessoas. Terrorismo é o que ele está fazendo agora com os pobres, que não conseguem nem comprar uma caixinha de ovo. Mas no ano que vem, ele vai ser aposentado da vida pública brasileira. E se Deus quiser, a gente vai ter um Bolsonaro de volta à presidência. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil, nós venceremos. Podia ter dormido sem essa, hein, 9 dedos? E assim, meus amigos, a vida mais uma vez imitou os filmes. O vilão que se achava poderoso, invencível, dono do mundo, não aguentou a pressão. Bastou o herói aparecer, dar aquele sorrisinho de canto de boca, cruzar os braços e pronto. O vilão desmorona. Grita, esperneia, se entrega, confessa o plano inteiro. Lula não conseguiu nem fingir. Ficou tão apavorado, tão irritado com o Eduardo, que deixou cair a máscara. Entregou tudo. Mostrou para o mundo inteiro que o governo dele e o STF são, sim, uma dupla afinada de perseguição política. E pior, no meio do chilique ainda arrumou treta potencial com o Trump. Parabéns, Lula. Você é o vilão que se sabota sozinho. Se prepare, porque a gente vai voltar a fazer o nosso churrasquinho no final de semana com picanha, costela e ainda uma cervejinha gelada. Se preparem, porque nós vamos recuperar a indústria brasileira e a Petrobras não será mais privatizada. O Banco do Brasil não será privatizado. A Caixa Econômica não será privatizada. Esses bancos públicos estarão a serviço do desenvolvimento desse país. E é por isso que os Correios também não serão privatizados. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.